O futebol é jogado por 250 milhões de jogadores em mais de 200 países, o que também o torna o esporte mais popular. Aqui estão alguns fatos surpreendentes sobre esse esporte que você provavelmente não conhece. As primeiras regras do futebol não existia o travessão. Como no rugby, bastava passar a bola entre os postes para fazer o gol, não importando a altura da bola. As primeiras bolas de futebol não eram esféricas, uma bexiga de porco foi inflada e depois envolvida com couro. As formas tendiam mais para o oval. O futebol surgiu no século XII. Algumas formas de futebol de hoje surgiram na Inglaterra no século XII, mas a violência e o assassinato da época fizeram com que fosse banido pela realeza. Os goleiros podiam usar as mãos em qualquer lugar da sua à metade do campo até 1912. Gols de falta só foram permitidos em 1927, antes eram proibidos. Os laterais podiam ser jogados para si mesmo antes de 1913. Os árbitros não existiam antes de 1891, as faltas não eram intencionais na época e os jogadores arbitravam uns aos outros. Ai ai ai, igualzinho a hoje em dia. Um país foi campeão mundial sem ter vencido uma final. Em 1950, a FIFA estabeleceu um novo formato. 4 grupos de 4 times competiam, então os países que terminaram no topo de seu grupo se encontravam em um grupo final. A nação que vencer o último é então coroada campeã mundial. É o Uruguai, em terras brasileiras, que conquistou o Graal. O Brasil é o único país a ter participado de todas as edições da Copa do Mundo. Franck Jurietti detém um recorde, o da carreira internacional mais curta. Durou 5 segundos durante um França-Chipre em 2005. O cartão vermelho apareceu pela primeira vez em 1966. Durante um tenso Argentina-Inglaterra, o árbitro queria expulsar um zagueiro argentino. Ele não tinha uma ferramenta específica para isso e disse para ele sair de campo com as mãos. A confusão reina, o jogador se recusa a sair. Após esse episódio, decidiu-se usar um objeto transparente para indicar que um jogador deve voltar ao vestiário, e assim nasceu o cartão vermelho. Você conhece Martim Palermo? Um atacante muito bom que deixou o Boca Júnior feliz. Ele também é famoso por ter conseguido a façanha de perder 3 pênaltis em uma única partida. Um recordista de primeira. Quíntuplo mais rápido da história é assinado por Robert Lewandowski. Em 22 de setembro de 2015, o atacante polonês precisou de apenas 9 minutos para balançar as redes 5 vezes. Sua vítima? VfL Wolfsburg. A FIFA adotou oficialmente os números nas camisas em 1950. A seleção francesa já vestiu uma camisa verde e branca. Em junho de 1978, ela enfrentou a Hungria na Copa do Mundo. O intendente dos Blues não levou em conta um fax da FIFA informando que a Hungria pretendia jogar de branco e trouxe apenas um conjunto de camisolas brancas. Resultado: uma corrida contra o tempo é lançada para encontrar uma nova túnica nas ruas de Mar del Plata, na Argentina, onde aconteceu a partida. A França finalmente exibiu a camisa do Kimberley Futebol Clube. Diego Maradona disse uma vez: entrar na área e não conseguir chutar a gol é como dançar com sua irmã. Em 1996, Islândia e Estônia se enfrentaram em um amistoso. A particularidade deste encontro: Eidur Gudjohnsen, 17, entra no jogo e substitui seu pai, Arnór, 34. O jovem Eidur terá então uma carreira soberba, nomeadamente vestindo as cores do Chelsea ou do Barça. Os pênaltis agora são essenciais para decidir entre duas equipes no final de uma partida. Só que essa prática só surgiu em 1970. Antes, era um sorteio simples que designava o vencedor. Na Escócia, em 1979, o encontro entre Falkirk e Inverness Caledonian Thistle teve que ser adiado 29 vezes por causa do mau tempo. A Copa do Mundo de 2022 já tirou mais vidas do que os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos.
Um resultado desastroso devido às péssimas condições de trabalho dos trabalhadores migrantes para a construção dos estádios e arquiteturas necessárias. O FC Barcelona é o único time do mundo a patrocinar uma organização usando o logotipo da Unicef na camisa desde 2006. Ao contrário de todos os outros times de futebol, é o clube catalão que doa dinheiro, 2 milhões de euros por ano, para a agência dedicada a melhorar e promover a condição para as crianças. Em 1998, durante uma partida de futebol no Congo, um raio matou os 11 jogadores do mesmo time, deixando os outros 11 jogadores do time adversário ilesos do massacre. Em 2013, o jogador português do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, abriu um museu dedicado a si mesmo. O recorde de expulsão mais rápida em um campo de futebol profissional ainda é de Zé Roberto, futebolista brasileiro que recebeu cartão vermelho após apenas 7 segundos de jogo. Andrés Escobar foi um jogador de futebol colombiano, assassinado em 1994 após marcar um gol contra que levou à eliminação de seu país da Copa do Mundo FIFA de 1994. O Vaticano tem seu próprio time internacional de futebol. Infelizmente, ela não pode participar da Copa do Mundo de futebol porque não é membro da FIFA ou da UEFA. Brais Brites é o jogador de futebol profissional mais jovem do mundo com apenas 20 meses de idade. Ele é tão bom que este jovem belga já assinou a seu primeiro contrato pelo FC Racing Boxberg, na categoria Sub-5. Seguindo seu altíssimo nível mais do que precoce, o clube apressou-se em fazê-lo assinar um primeiro contrato profissional.